Olá pessoal, aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou comentar as questões do PET de Matemática volume 3 do 7º ano do ensino fundamental referente à quarta e última semana do PET 3. Vamos lá. Questão número 1. Sabrina, Pedro, Mariana e Alice estão participando de um jogo dividido em duas etapas, em que o vencedor é o participante com a maior soma de pontos nessas etapas. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 pontos e Alice 4 pontos. Alternativa A. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Bom, pessoal, uma tabela é bem simples. Deve conter o nome dos participantes e, logo na frente, a quantidade de pontos obtidos na primeira rodada. Alternativa B. Fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina? Vamos trazer as informações da primeira rodada e lembrar de como se forma uma razão. Bom, relembrando, né, a razão é uma fração que possui um numerador e um denominador. E qual que é a regrinha básica? O primeiro termo que aparecer na frase vai ser o numerador e o segundo o denominador. Então, vamos ler. Que é a razão entre o número de pontos de Alice, é o primeiro termo que aparece, então vai ser o numerador, e os números de pontos de Sabrina. Alternativa C. Represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Você deve utilizar as informações da primeira disputa, né, da primeira rodada, formando a fração. A fração tem numerador, denominador. O numerador, neste caso, vai ser os pontos de Pedro e o denominador, os pontos de Mariana. Na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 9 pontos, Mariana 9 pontos e Alice 12 pontos. Alternativa D. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Novamente, a tabela deve ter o nome, né, dos amigos e a quantidade de pontos que cada um obteve na segunda rodada. Alternativa E. Fazendo a comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre as quantidades destes pontos. Então, a fração, né, vai ter como numerador os pontos de Sabrina e o denominador os pontos de Pedro. Alternativa F. Represente a razão entre o número de pontos de Mariana e o número de pontos de Alice. Então, seguindo as informações da segunda rodada e utilizando as informações que nós já sabemos sobre razão, o numerador da fração vai ser os pontos de Mariana e o denominador os pontos de Alice. Alternativa G. Monte uma tabela geral com os pontos de cada amigo e diga quem ganhou o jogo. Bom, pessoal, essa tabela eu trago aqui para vocês um exemplo. Ela deve ter as seguintes informações: o nome de cada um dos amigos, os pontos da primeira rodada que aquela pessoa conseguiu, os pontos que conseguiu na segunda rodada e o total. O que vem a ser o total? Ele vai ser a soma dos pontos da primeira rodada com os pontos da segunda rodada. E aí você utiliza as informações, né, de cada uma das rodadas e lembrando de responder a pergunta quem ganhou o jogo. Quem ganhou o jogo é quem fizer mais pontos. Então, você deve olhar o total. Quem conseguiu mais pontos será o vencedor do jogo. Questão 2. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é a sua vez. Elabore situações e problemas envolvendo razão e fração com números positivos e negativos. Bom, pessoal, este é o momento de você ser criativo, né? Lembrando que a questão de razão tem um numerador, denominador, que vai depender da ordem dos termos que você quer, tá? Então, seja bastante criativo nessas questões. Questão 3. Marcela foi ao mercado com uma lista de compras que constava 2/3 do quilo de limão, 3/2 do quilo de manga e 5/3 do quilo de maracujá. A alternativa A, B e C pede para que você escreva estas frações em números decimais. Aqui nós já vimos sobre este procedimento. A operação que nós utilizamos é a divisão e o procedimento é
pegar o numerador da fração e dividir pelo denominador. Lembre-se de, após fazer o processo, você deve confirmar o resultado com a calculadora do celular ou uma calculadora qualquer, tá bem? Alternativa D, E e F pergunta quanto que Marcela pagará em reais pela compra de cada um dos itens. Então, nós temos o preço do maracujá, R$ 5,99, o preço da manga, R$ 5,99 e o preço do limão, R$ 3,99. Professora, eu posso arredondar esses valores? Poder pode, mas a ideia do PET 3 é que você trabalhe números quebrados mesmo, tá? Porque no mercado, raramente a gente encontra algum item com o preço inteiro. Por isso que é interessante você fazer continhas com esses números quebrados também. E como calcular o preço da compra de uma fração do quilo de algum produto? Bom, a expressão é a seguinte: o valor a ser pago é igual à fração vezes o preço. E eu vou dar um exemplo para ajudar vocês, tá? Vou calcular quanto pagar em 2/5 do quilo de limão, utilizando os mesmos valores da atividade. A expressão que nos ajuda a calcular esse valor é a seguinte: o valor a ser pago é igual à fração vezes o preço. Então, a fração que nós temos é de 2/5 e o preço do limão é R$ 3,99. Bom, qual o procedimento? Aqui nós vamos fazer da seguinte forma: nós pegamos o numerador da fração, que no caso é 2, e multiplicamos pelo preço, ou seja, 2 vezes R$ 3,99. Essa continha resulta em 7,98. Vamos repetir este valor aqui, e o 5, que é o denominador da fração, vai aparecer agora dividindo o resultado anterior, ou seja, nós temos 7,98 dividido por 5. Fazendo essa continha, resulta em 1,596. Então, o preço de 2/5 do quilo de limão a ser pago vai ser R$ 1,59 ou, se você quiser aproximar, R$ 1,60. Alternativa G. Quanto Marcela pagará em reais no total para o mercado? Bom, você deve pegar as informações que você obteve nas alternativas D, E e F e somar os resultados, tá? Vai ser o total. Lembrando que a soma de números decimais, você deve prestar atenção de colocar vírgula abaixo de vírgula. Agora é sua vez. Elabore situações problema envolvendo fração da parte inteira, como foi feita na atividade anterior. Então, novamente, você deve ser bem criativo. Pode utilizar os exemplos do PET para criar os seus problemas. Bom, pessoal, esse foi o nosso último vídeo da série comentando questões do PET 3 do 7º ano, tá? Assim que começar os estudos do PET 4, voltaremos com mais vídeos explicativos. Um abraço e tchau, tchau!